Oi, tchutchuquezas! Vamos para a nossa aula de arte, galera. O que será que nós vamos ver hoje em arte? Hoje, galerinha, nós também vamos finalizar o nosso bloco, tá? Porque o nosso semestre está finalizando. Então, hoje nós finalizamos e na próxima aula começamos um novo bimestre, beleza? Bom, então, já que nós estamos acabando, nós precisamos relembrar tudo o que nós vimos neste bimestre. Gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de todos os conteúdos que nós vimos em arte? Vocês curtiram? Vocês não se lembram o que nós vimos? Tudo bem, então eu vou ajudá-los a relembrar. Bom, então vamos começar com o tema, né? Então o assunto principal ali de arte nesse bimestre foi arte e tecnologia, certo? Então nós vimos que a arte e a tecnologia, elas andam juntas, a tecnologia ajuda e muito a arte, tá? De que forma? Como? Então há diferentes formas disso acontecer. Nós começamos a ver que muitos artistas usam a tecnologia que eles têm ali na época deles, certo? Então, se a tecnologia é apenas a tela, o pincel, a tinta, então ele vai usar isso. Tem artista que vai usar lá na época dele a fotografia, certo? Então vejam lá, teve uma época que não teve fotografia, já teve época que teve, certo? Outra época que a fotografia era ainda mais avançada. A mesma coisa, então, a arte no computador. Então tem artista que vai usar o computador, todas aquelas ferramentas que o computador ali nos proporciona. Então vejam lá, nós vimos isso e o que nós vimos? Que há diferentes formas, por exemplo, desses artistas retratarem as mulheres. Vocês lembram lá no início? Então teve artistas que fizeram exatamente isso. Então pintaram, usaram a tela. Teve artista que fez o quê? Que usou a fotografia. Teve artista que usou o computador. Então, cada artista usou ali o que ele tinha, a tecnologia que ele tinha a seu favor e o que ele mais se interessou, certo? E depois o que nós vimos? Nós vimos sobre os desenhos animados. Lembram que nós vimos que esses desenhos animados, como que é feito? Então, existe um fotograma, lembra que aquela imagem, que aquela foto, como que acontece? Eles usam esse fotograma, então, em um segundo apenas, um segundo, piscou, já foram não sei quantos segundos. E a cada segundo, então, 24 fotogramas são passados. Então, o negócio é tão rápido que a gente nem percebe, certo? Então, um segundo passam 24 fotogramas, mais um segundo 24 fotogramas, mais um segundo 24 fotogramas. Então, assim eles fazem ali os desenhos animados. E vocês lembram também que vocês produziram o quê? O stop motion. Lembram disso? Gostaram do stop motion? Foi divertido, né, pessoal? Pois é, então vocês também criaram ali a arte de vocês. Depois nós vimos o quê? Nós vimos as danças, certo? Então, pessoal, na dança também é usada a tecnologia. De que forma? De diferentes formas. Seja no cenário, seja no figurino. Projetar imagens, luzes, efeitos sonoros, recursos sonoros, tudo isso para então incrementar, para ajudar a dar aquele tchan na arte, na dança, certo, pessoal? Lembram lá dos bailarinos dançando, se movimentando, e a tecnologia então complementou a arte, que no caso ali a dança. Depois o que nós vimos? Nós vimos sobre os
videoclipes. Lembram disso? Para que servem os videoclipes? Eles servem então para divulgar o lançamento dos produtos. No caso ali, né, que nós vimos as músicas e nós vimos também que há diferentes tipos de clipes. Lembra então aqueles clipes ao ar livre, aqueles clipes em estúdios, aqueles clipes que unem o estúdio, o ar livre e também, pessoal, os clipes que eles utilizam o que? O computador, certo? Que é a animação gráfica. Nós vimos depois o que? As fotonovelas. Lembram das fotonovelas que eram o quê? Que parece que aquelas histórias em quadrinhos, né? Mas é o quê? É a fotografia, então tem lá os atores encenando, é tirado a foto e as fotos são colocadas em sequências. Nas fotonovelas nós vimos então que é muito importante toda aquela expressão facial para ela complementar ali a história, certo? Porque não adianta então os atores estarem fazendo cara de paisagem, sendo que está caindo o mundo, né? Então é muito importante ali a expressão corporal, a expressão facial para complementar a história, os diálogos. Também vimos a radionovela, que é o contrário da fotonovela, não é através das imagens, certo? Então é através apenas do áudio. E com isso então é importante os recursos sonoros para dar a impressão lá, barulho da chuva, de passos, tudo isso. E galerinha, nós vimos sobre o cinema, então nós vimos alguns passos importantes ali do cinema, que começa com o quê? Com o roteiro, lembram? Então é preciso organizar todo um roteiro que vai incluir, além da fala dos personagens, o quê? Então se vai ser preciso dar zoom em tal determinada coisa, se é preciso ampliar ali a filmagem, então ele vai trazer tudo isso, certo? E uma forma de ilustrar esse roteiro é o storyboard, lembra disso? Então esse storyboard, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o roteiro, só que ilustrado. Então tudo aquilo que foi escrito no roteiro, ele vai ser desenhado ali. Na verdade, ele vai trazer as principais partes ali do roteiro para contribuir, para facilitar ali na hora das gravações. Falando em gravação, nós também vimos sobre ela, certo? Então, as gravações vão seguir o quê? Vão seguir o roteiro, o storyboard e assim, então, vão ser feitas essas gravações tão importantes, certo? Então, é ali que eles vão ver o enquadramento, certo? Se vai ser necessário o zoom e depois que são feitas as filmagens, são feitas as edições, que também são super, hiper, mega importantes para o cinema, tá, galera? E a gente fala assim, mas não é só em cinema, tá? O filme em si que são usadas essas sequências, né, de roteiro, storyboard, filmagem e edição. São usadas em outras situações também, em novela, em comerciais, certo? E, gente, então é feito todo esse trabalhão e para quê? Para que as pessoas possam assistir, certo? Bom, mas para que elas possam assistir é preciso haver divulgação, é preciso haver a publicidade. E aí, então entram o quê? Lembra que nós vimos os cartazes? Lembram? Então, os cartazes publicitários, eles contribuem e muito para isso, porque quanto mais é divulgado um filme, mais chance então das pessoas assistirem, de haver um retorno. Então nós vemos que os cartazes têm o que lá? A logomarca do filme, o cartaz vai trazer a imagem, vai trazer elementos do filme de forma que chame a atenção ali do público, certo? E finalizamos então, né, galera, lá
na última aula, na semana passada, falando sobre o artista Toulouse-Lautrec, que também fazia cartazes, certo? Bom, então agora que nós já relembramos tudo isso, pessoal, o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor que vocês registrem, anotem aí na folha de vocês, lá na página 32, tá bom? O que vocês mais acharam interessante em cada tema? Como que vocês avaliam as produções de vocês? Então, o que vocês acharam mais difícil? O que vocês mais gostaram? Tá certo? E depois que vocês registrarem ali o que vocês quiserem, né? Sendo essas questões principais, vocês também gravem aí um vídeo contando, tá, galera? Então, usem esse registro que vocês vão fazer para vocês gravarem. Então, vejam lá. Lembrando, certo? Como nós vimos até o momento, que para gravar, então a gente tem que tomar cuidado com o ângulo, com o tempo de duração, beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que saia um bom vídeo, certo? Então se eu ficar muito longe, falar baixinho, será que vai ficar legal a gravação? Dependendo de como a luz vai estar. Então, se tem uma janelona aqui atrás de mim, entrando a maior claridade, será que vocês vão conseguir enxergar o meu rosto bem? Né? Se eu falar muito baixinho, falar super rápido, será que vai ficar boa a gravação? Então, vocês têm que tomar cuidado com tudo isso, beleza? E outra coisa também, né, gente? Se vocês estiverem lá no meio de maior barulhão lá, também não vai dar pra ouvir. Não sei se vocês fiquem gritando, certo? E porque também não vai ser legal. Bom, e aí pra vocês finalizarem, lá no material de apoio de vocês, na folha 19, tem aqui então algumas imagens de tudo isso que nós vimos, certo? Então, do banco virtual de imagens, desenho animado, filme de animação, a dança e a tecnologia. E o que é que vocês vão fazer? É um jogo de memória ali, tá? Opa! E tem mais aqui também na folha 20, mais alguns também algumas cartas dos temas que nós vimos, beleza? Então, ali vai ajudar, vai contribuir que vocês relembrem tudo isso que nós vimos, certo? Então, brinquem, se divirtam, chama o pai, chama a mãe, chama o irmão e bora se divertir, certo? Então é isso, gente. Beijo, queijo e até a próxima.